Chama-se titulação a operação de laboratório realizada com a finalidade de determinar a concentração de uma substância em determinada solução por meio do uso de outra solução de concentração conhecida. Para tanto, adiciona-se uma solução padrão gota a gota a uma solução problema até o término da reação, evidenciada, por exemplo, com uma substância indicadora. Uma estudante realizou uma titulação ácido-base típica, titulando 25 ml de uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, gastando 20 ml de uma solução padrão de ácido nítrico, de concentração igual a 0,1 mol por litro. Para preparar 200 ml da solução padrão de concentração 0,1 mol por litro, utilizada na titulação, a estudante utilizou uma determinada alíquota de uma solução concentrada de ácido nítrico, cujo título era de 65% em massa e a densidade de 1,5 gramas por ml. Admitindo-se a ionização de 100% do ácido nítrico, expresse sua equação de ionização em água, calcule o volume da alíquota da solução concentrada em mililitros e calcule o pH da solução padrão preparada. Então, olha só, uma questão trabalhosa, porque tem muita coisa para fazer. E além disso, fiquem espertos, porque o texto dela remete ao tempo inteiro que a gente vai fazer uma titulação. Mas, na verdade, o que ele quer saber é sobre essa solução padrão preparada. Tá? E aí ele está me falando que para preparar 200 ml da solução padrão, a gente utilizou uma solução estoque concentrada. Ou seja, essa parte, então, ele quer que a gente faça uma diluição. E aí, porque eu tenho uma solução no meu laboratório muito concentrada, para preparar uma solução padrão na concentração que eu precise, então eu vou utilizar essa solução estoque e aí eu vou diluir ela até a solução que eu quero. Tá? Se a gente pensar em casa, por exemplo, você vai preparar um suco para você beber e a partir disso você vai usar um suco concentrado. Então, quanto que você vai pegar lá do suco concentrado para isso? É mais ou menos isso que a questão está perguntando. E aí, vamos lembrar primeiro de tudo da fórmula de diluição. A fórmula de diluição é CI vezes VI, que é igual a CF vezes VF. Ou seja, a concentração da solução inicial vezes o volume dela tem que ser igual à concentração da solução final vezes o volume dela. E aí, a gente quer preparar 200 ml, está aqui o volume final, de uma solução que tenha uma concentração final de 0,1 mol por litro de ácido nítrico. Para isso, ele deu a concentração da solução inicial e ele quer saber que volume dessa solução inicial a gente tem que pegar. Só que a concentração inicial ele deu em título, 65% massa-massa e deu a densidade. Para poder aplicar nessa fórmula, a concentração inicial e a final tem que estar na mesma unidade, para a gente poder cortar mol por litro com mol por litro, por exemplo, e aí o volume inicial a gente vai encontrar em ml. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar antes de continuar aqui na fórmula é transformar a unidade da concentração inicial para a mesma da final. Ele me disse que a solução de ácido nítrico utilizada, ela apresenta uma concentração de 65% em massa e a densidade dela é de 1,5 gramas por ml, tá? Tem dois caminhos para a gente converter isso para mol por litro. Vou escolher um deles aqui. Detalhe, ele deu para a gente a unidade da concentração. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos 65 gramas massa-massa, é tanto massa do soluto para massa da solução, porcentagem para 100. Então, isso quer dizer que eu tenho 65 gramas de ácido nítrico, que é o meu soluto, para porcentagem 100 gramas de solução. E aí, eu preciso transformar isso para mol por litro. Como que eu transformo massa de uma substância para mol dessa substância? Utilizando a massa molar, que era só olhar na tabela, mas a questão também deu para a gente. Então, olha, vou puxar aqui para o canto
que eu vou transformar isso em mol. Ele me disse que 1 mol de HNO3 tem uma massa de 63 gramas. Então, 65 gramas correspondem então a quantos mols? E aí, a gente fazendo essa conta, 65 por 63 dá 1,03 mol. Ou seja, eu acabei de descobrir que 65 gramas de ácido nítrico é a mesma coisa que 1,03 mol de ácido nítrico. E aqui vem um detalhe. Eu quero transformar gramas de solução para litros ou mililitros de solução. Como que eu transformo massa de uma coisa para volume desta coisa? Só se eu tiver a densidade. E ele me deu. E aí, olha, densidade é massa sobre volume. A densidade dessa solução é 1,5 gramas por ml. Eu tenho aqui 100 gramas de solução. Então eu vou colocar aqui no volume a incógnita que eu descubro. Se eu tenho a densidade da solução e eu tenho 100 gramas da solução, eu descubro que volume que isso ocupa. E aí, esse volume ocupado é de exatamente 66,7 mililitros. Então, através do cálculo com a densidade, eu descobri que 100 gramas de solução ocupam um volume de 66,7 mililitros de solução. Eu quero transformar para mol por litro. Então, se eu tenho 1,03 mol em 66,7 mililitros, quantos mols eu teria se o volume fosse 1000? Ou seja, 1 litro. E aí, isso dá 1,03 vezes 1000 dividido por 66,7. Isso dá 15,44 mol por litro. O que a gente fez aqui embaixo foi transformar essa concentração que está aqui em porcentagem para mol por litro. Existem outros caminhos, existe fórmula, mas eu prefiro trabalhar com regra de 3, que a gente enxerga o que a gente está fazendo. E aí, essa solução de concentração 65% massa-massa e densidade 1,5 gramas por ml, que é a solução estoque no laboratório, em mol por litro a concentração dela é essa. Então, eu posso agora colocar na fórmula da diluição, sendo que já está na mesma unidade. Então, aqui é 15, aqui vai ser 15,44 mol por litro. E aí, esse volume inicial, então, é 0,1 vezes 200 sobre 15,44, e isso dá 1,29 ml. É o volume que a gente tem que pegar da solução estoque para preparar a solução padrão que a gente vai utilizar na titulação. Ele quer saber também da gente a equação de ionização do ácido nítrico. É HNO3, posso colocar água aqui em cima da seta, que se ioniza em H mais AQ, de aquoso, e ano nitrato também aquoso. Está aqui a equação de ionização, tá? Vamos colocar a seta então voltando, porque existe equilíbrio químico. Além disso, ele quer que a gente calcule o pH da solução padrão. Aí muita gente vai querer fazer conta de concentração, mas não precisa. Ele já me deu a concentração da solução padrão. Eu tenho uma solução padrão de ácido nítrico de concentração 0,1 mol por litro. O ácido nítrico tem ionização de 1 para 1. A questão fez questão de falar que ele estava 100% ionizado. Isso quer dizer, então, que a concentração de H+, também vai ser 0,1 mol por litro. E como eu já tenho a concentração de H+, é só tirar log. pH menos log de 0,1, que é 1 vezes 10 a menos 1, na base 10. Portanto, o pH dessa solução vale 1. Tranquilo?